Obrigado, deputado Tiago Manzoni, obrigado por essa possibilidade, pelo espaço da gente falar, como acadêmicos que somos, né, poder falar aqui nessa tribuna, mesmo que de forma remota. Também cumprimentar em nome de todos os parlamentares aí presentes, a deputada federal Bia Kiss, que eu fiquei muito feliz, deputada. Recentemente a senhora publicou um trecho no Reels, no Instagram, de um vídeo meu falando de como o capitalismo é quem ajuda de fato os pobres. E obrigado. É esse o papel dos acadêmicos, é dar a munição para vocês, que são as vozes da sociedade, para poder realmente fazer com que a nossa discussão dentro da academia possa alcançar todos os brasileiros que estão hoje dependendo tanto de informação, essa que nos é tolhida tanto todos os dias. É preocupante, né? Porque não quero extrapolar meus 10 minutos, porque se quem tem imunidade parlamentar está com temor de falar aqui, imagine eu, que sou um simples professor universitário, como que poderei tratar sobre um assunto que não é só polêmico, mas ele está literalmente sendo proibido no Brasil. E é muito interessante o que anteriormente foi falado, tanto a deputada Bia Kiss e outras pessoas que falaram anteriormente, o Paulo Figueiredo falou também a respeito do problema de que isso é uma questão mundial. Hoje nós estamos com uma cultura chamada cultura woke, né? Que é essa cultura dessa juventude que vive no momento de maior abundância na sociedade, por conta das benesses que o pouco de capitalismo que tivemos está favorecendo toda a sociedade, e agora estão querendo lutar contra esses benefícios que a liberdade, né, que o livre mercado, mesmo sendo muito combatido, ainda existe alguns espaços e conquistaram grandes feitos para a humanidade, estão combatendo. Então, o Brasil é, na verdade, um grande reflexo dessa tentativa de construir um mundo bonito, né, de tentar construir um mundo mais humano, né, pela essa pauta do woke, né, com essa pauta ESG, uma preocupação aí de inclusão, e que no final das contas, quem está muito correto foi o grande Popper, o grande filósofo Karl Popper, no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que dizia que a tentativa de trazer o céu para a terra invariavelmente vai produzir o inferno. E é isso que estamos vivendo hoje. Um inferno onde as pessoas não podem pensar mais. Onde as pessoas são tolhidas da única coisa que diferencia o homem de toda a criação, né, de todo o universo, que é a capacidade de pensar, a capacidade de questionar. O grande filósofo, economista, pensador americano, radicado americano, austríaco, na verdade, que era o Hayek, também dizia que a liberdade a gente não perde de uma vez, né? A gente perde ela em fatias como um salame. Bem verdade, é uma adaptação de uma frase do David Hume, e que no final do dia, o que ela ensina para a gente? Que esse silêncio da sociedade, que a gente infelizmente observa, com tantas liberdades sendo tolhidas, me diz muito a respeito de como nós tivemos sanguinários como Stalin, Hitler, Mao, sendo aceitos pela sociedade. O nazismo ele não caiu de paraquedas com a proposta de colocar judeus nos fornos. Né? Foi se tolindo, foi se construindo um cenário e que, infelizmente, a história vem mostrando que o Brasil, assim como outros países, agora pouco citados, estão caminhando no mesmo sentido. E esse processo só avança a cada dia mais. O Instituto Miss Brasil, recentemente, fez duas iniciativas. A primeira iniciativa que nós fizemos foi produzir na nossa revista acadêmica uma chamada especial sobre a liberdade no Brasil. Trouxemos pesquisadores de vários locais do país para publicar artigos numa edição especial que nós lançamos online recentemente e estamos aí em vias de fazer um lançamento aí em Brasília da nossa edição física da nossa revista Miss Edição Especial sobre a liberdade, ou pior, né, a falta da liberdade, como ela vem sido atacada. Então, convido todos a visitarem o site do Instituto Miss Brasil, na nossa edição especial sobre a liberdade, uma edição que foi conduzida brilhantemente pela professora doutora Amanda Flávio, da Universidade de Brasília. E a outra iniciativa que o Instituto Mises criou há um pouco tempo atrás foi o censurômetro. Nós começamos a
fazer o cálculo do tempo de censura que nós estamos vivendo no Brasil. Que foi difícil a gente achar um marco temporal para isso. Mas pela significância da discussão à época, no ano passado, nós acreditamos que o marco de medir a censura no Brasil seria o dia 20 de outubro, exatamente ao meio-dia e 31, que foi publicado a resolução do TSE, a resolução 23.714, que, que no final do dia ela consagrou tudo que estava velado até então. Toda a perseguição que estava velada, em nome do bem comum, tudo isso foi abandonado e foi realmente decretado que ninguém poderia mais promover um crime chamado desinformação atentatória, que é muito complicado, porque o que é desinformação? Né? O que é uma informação errada? Né? O próprio Hayek dizia que com os erros é que o homem aprende a evoluir. Agora nós vamos ser proibidos a errar, mas a pergunta, a questão por trás não é o errar. O próprio Hayek fala isso, de quem vai decidir o que está errado. Quem decide para quem, que é um dos capítulos, para mim, um dos melhores capítulos do livro Caminho da Servidão, e que, infelizmente, estamos trilhando a passos largos esse caminho da servidão. Então, muitas pessoas aqui já falaram, não quero me estender na questão da existência de um momento censurativo no Brasil, mas contribuir falando o papel do parlamento, que é o tema dessa audiência pública, como que o parlamento pode agir. Roberto Campos falava muito bem isso. Às vezes não é promover o bem, no Congresso a gente faz muito mais evitar o mal. E a melhor ferramenta que nós vimos no começo do ano são os projetos de decreto legislativo. Recentemente vimos uma tentativa de regressão, né, de retroagir ao marco do saneamento, e o Congresso, de uma forma muito brilhante, conseguiu em tempo proibir, né, um projeto de decreto legislativo, derrubar tomadas de decisão via decreto, né, queriam mudar a lei com decreto. Então foi feito o projeto de decreto legislativo que sustou o efeito de boa parte do que estava em descaminho no processo da evolução do marco do saneamento no Brasil, uma conquista muito grande que nós tivemos, né, para levar água, esgoto para a maioria da população que vive sem acesso à água tratada. Olha que absurdo, uma comunidade woke que fala tanto de sustentabilidade, que fala tanto de igualdade para os próximos, está querendo evitar que pobre tenha água limpa em casa, que tenha um banheiro em casa, que infelizmente é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, da mesma forma, podemos atingir usando os mecanismos. Temos hoje um PDL, o PDL 368 do ano passado, para realmente sustar os efeitos da resolução 23.714, né? Podemos fazer, os legisladores podem propor outros projetos de decreto legislativo, porque infelizmente hoje é o que restou para o nosso Congresso, os nossos legisladores. Projetos para evitar que o mal aumente cada vez mais no Brasil. Então agradeço o espaço que me é dado, espero poder nessas poucas palavras contribuir. Convido todos a acessar o nosso conteúdo do Instituto Miss Brasil, que vem desde a época da pandemia, falando contra a grande ditadura que estava se construindo, que estava se consolidando como um grande experimento, né, mundial para se domar as pessoas, para se retomar a modelos totalitários em nome da democracia, que hoje, infelizmente, de democracia não temos mais nada. Temos senhores, pessoas que se dizem superiores na sua inteligência, dizendo o que você pode, ou pior, dizendo se você é imbecil ou se você não é imbecil, para você poder fazer o seu exercício da sua liberdade de expressão das suas ideias. Muito obrigado ao espaço, espero não ter aí estourado muito meu tempo e parabenizo a todos, principalmente, entre todos os deputados aqui presentes, principalmente ao deputado Tiago Manzoni, que teve aí a coragem, o enfrentamento desse desafio, construindo o CPI, e todos os demais deputados presentes, deputada federal Bia Kiss, deputado federal Marcel Van Hatten, muito obrigado e boa sorte aí, é o que podemos desejar para nós que queremos defender as ideias da liberdade.